Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 946. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Os trabalhos técnicos, o monstro Michel Silva. Cadê o Michel Silva? Oh, Michel Silva, olha ali. Ele põe o nome rapidinho e some. Grande Michel Silva. E é isso. Estamos começando, graças a Deus. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma maneira muito especial que está sempre aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela intercessão de vocês, pela perseverança. Isso tudo são obras do Espírito Santo, né, gente? Todas essas atitudes boas que nós temos são obras do Espírito Santo dentro de nós. É Deus agindo dentro de nós. Porque isso tem que ficar muito claro, né, no coração da gente. Porque o Espírito Santo, ele é realmente esta pessoa da Trindade que vai dando forma adequada a gente. Vai agindo na nossa alma. A nossa alma é quem capacita termos esta forma. Mas esta forma, tanto interna quanto externa, precisa ser moldada cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Quem faz essa obra linda dentro de nós, pelos méritos de Cristo, é o poder do Espírito Santo. Então, quero agradecer muito o carinho de vocês, quero agradecer o trabalho do povo da rádio, que sem este povo o programa não acontece, né? Porque o programa é vinculado pela Rádio 9 de Julho. Você também pode participar e assistir esse programa pela internet, pelo YouTube da Rádio 9 de Julho, pelo Facebook da Rádio 9 de Julho. Mande as suas mensagens, mande a mensagem escrita. Se você quiser deixar gravado um recado, ou uma crítica positiva que seja importante, ou um elogio, ou uma pergunta, ou uma dúvida, é só ligar para o Zap da Rádio 9 de Julho, 3932-1600, 3932-1600. Vamos lá? Vamos começar a estudar? Parar de enrolar e estudar? Então é isso, vamos lá. Estamos estudando a ação do Espírito Santo em nós. Essa ação do Espírito Santo, nós já vimos os dons, já vimos que Jesus foi movido pelo Espírito Santo como homem nesse mundo, que a Virgem Maria foi capaz de fazer tudo o que ela fez pela ação do Espírito Santo e pelos méritos de Cristo, e agora nós estamos vendo essa ação íntima do Espírito Santo em nós. Vimos na aula de ontem algo que é extremamente importante, que o Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus e que Jesus é o nosso Senhor de fato, Senhor e Salvador. Então, a aula de ontem foi exatamente para a gente entrar neste universo. Então, para a gente aceitar Cristo, eu preciso deixar que o Espírito Santo tenha espaço de ação dentro de mim. E o que impede a ação do Espírito Santo dentro de mim? Pecado, falta de perdão, orgulho, uma visão de independência que a humanidade hoje tem, sabe? Uma vida vivida em malícia, uma vida vivida em fofoca, uma vida vivida em impurezas, tudo isso vai impedindo a ação do Espírito Santo dentro de mim. E aí eu vou perdendo essa noção interior de que eu sou filho de Deus. Romanos 8, né? Romanos 8, 15, sou filho de Deus. Essa certeza de que sou filho de Deus, quem me dá é o Espírito Santo. E eu preciso ter essa certeza de ser filho de Deus para deixar que o dom da piedade, que é derramado pelo Espírito Santo, também cresça. O que é o dom da piedade? Piedade é o amor que tem um filho pelo pai e o pai pelo filho. Pietas. Veja, esse sentido, este amor que um pai tem pelo filho e o filho tem pelo pai, vem dessa sensação, dessa piedade. Então, o dom da piedade a partir do momento que eu sei que Deus é meu pai,
eu sei que eu sou amado por Deus. Veja, um ser humano que não tem essa consciência interior, não é nem o conceito interior, é mais que um conceito. Eu preciso me abrir a esta consciência. Deus me ama de verdade. Se eu não tenho essa consciência, eu sou filho de Deus, eu passo a carregar neste mundo um peso insuportável, porque eu não tenho em quem me apoiar. Veja, qual que é a beleza do pai para o filho e do filho pelo pai? É que o filho se apoia, quando pequeno, no pai. Você percebe? A gente fala muito dos sofrimentos das pessoas que não tiveram um bom pai, mas vamos olhar agora para a beleza de ter um bom pai ou de ter um pai. Um filho e uma filha se apoiam profundamente, principalmente na sua infância, no seu pai. E é normal, com o tempo, que os filhos vão aprendendo a ter outros apoios. Um bom tio, uma boa tia, um bom professor e principalmente Deus, que é o grande apoio. O único apoio real, total que nós temos é Deus. Então, quando nós aprendemos a ter no nosso Pai da Terra um bom apoio, nós já temos um caminho muito legal para que o Espírito Santo nos leve para a verdade, do verdadeiro apoio, para que a gente encontre o verdadeiro apoio que nós necessitamos tanto na nossa vida em Deus. Por isso a importância de compreender o dom da piedade e esse sentido que São Paulo nos fala, que é exatamente a certeza de que sou filho de Deus. E se filho de Deus, amado por Deus. Veja, então esta é uma condição muito basilar para a vida da gente. Toda criança que não teve na sua infância a presença do seu papai é uma criança que perde referência, que perde apoio, porque o amor paterno é um amor que é diferente do amor materno. O ser humano precisa dos dois tipos de amores, papai e mamãe. Não é só o papai e nem só a mamãe. Porque a mamãe tem aquele amor de abraço, de aconchego. E o papai, o amor do papai é aquele amor de tô contigo, tô com você, mas vamos caminhar, vamos andar, vamos para frente. Vamos para a luta, vamos para a vida. Enquanto a mamãe protege, o papai empurra para a vida. E a criança se sente absolutamente protegida porque ela sabe que se doer, corre para a mãe. E se tiver difícil, corre para o pai, porque o papai apoia. Então, este apoio, este amor paterno, ele é importantíssimo. São Tomás de Aquino é que ensina isso, não sou eu. É São Tomás de Aquino que ensina isso. Então, essa realidade de amor, ela é essencial na vida da gente. Então, o ser humano que nasce e cresce apoiado pelo seu pai, uma menina que cresce ouvindo a voz do pai, um pai amoroso, um pai sadio, um pai puro, sabe, são pessoas que crescem íntegras. Quantas meninas se perdem porque não tem papai e vão buscar nos homens do mundo a figura do pai que elas não tiveram. E aí se arrebentam mais ainda porque tem um monte de homens nesse mundo que não tem noção de ser homem de verdade. Triste, né? É triste. Então, veja, essa noção de ser filho de Deus, ela é essencial. Porque agora, movido pelo Espírito Santo, eu sei que eu posso confiar em Deus. Eu sei que Deus me ama como um filho, porque eu realmente sou filho de Deus. Por isso esse trecho de São Paulo é extremamente importante. Importante para a vida da gente. Quantas coisas que nós homens deveríamos fazer e não temos coragem de fazer na nossa profissão, nos nossos estudos, sabe? Uma série de coisas, de decisões que deveríamos tomar e ficamos paralisados porque temos medo, porque nos sentimos sem apoio. Cara, é muito importante. O apoio é muito importante, gente. A base é muito importante. Se você analisar a engenharia, você vai ver que tudo depende de apoio. Né? Se você tem
um pilar bem construído, se você tem uma base bem construída, você constrói um prédio, você constrói um viaduto, você constrói uma casa, mas você tem que ter um pilar. Se nós não tivermos esse pilar, nós não temos esta base para construir algo que pode ser muito grande e que é necessário ser construído. Por quê? Porque não temos essa noção de sermos filhos de Deus. E quem me dá essa noção de ser filho de Deus é o Espírito Santo. Vamos pegar lá? Romanos. É sempre bom a gente pegar a Bíblia para a gente conferir isso. Nós já vimos isso na aula passada, mas nós precisamos reforçar isso. Porque não deu tempo de falar tudo sobre essas características. É importantíssimo. Percebe na sua vida e na minha vida, quantas coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos por medo, porque nós não nos sentimos apoiados. E a gente, infelizmente, vai buscar apoio onde talvez não tenha tanto apoio. Ou o apoio que talvez a gente pensasse que tivesse não era tão grande assim e se revelou fraco, se revelou frágil. E é fraco, é frágil, porque o único grande apoio que nós podemos ter é a certeza de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, movidos pelo dom da piedade, saber que somos amados profundamente por esse Deus. E é isto que baseia a capacidade de agir perfeitamente do ser humano, de dar passos, sabe, de suportar as dificuldades pelo dom da fortaleza. Mas para você começar a suportar dificuldades, você precisa dar o primeiro passo. E para dar o primeiro passo, muitas vezes, nós não damos porque não nos sentimos apoiados. Gente. Veja como é importante estudar as coisas de Deus e como é importante entender o que move a gente. Talvez eu não tenha coragem de dar um determinado passo que eu sei que eu devo dar na minha vida. Por exemplo, tem pessoas que são chamadas ao sacerdócio, jovens que são chamados a serem padres e não têm coragem de dar este passo. Porque não se sentem apoiados, não se sentem amados, não se sentem fortalecidos por Deus para dar este passo. Então, o primeiro ponto é se sentir realmente filho de Deus. E é o que fala Romanos 8,15. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão. Você não foi criado para ficar com medo, para ficar preso nos vícios, para ficar preso nos pecados, para viver para o comodismo, para as paixões. Não, você foi criado para ser filho de Deus, para ser filha de Deus e viver como filho de Deus nesse mundo. Então, veja, porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abá, papai. Abá, a palavra Abá não é pai, é papai. É completamente diferente pai de papai. Pai, ô pai, me dá um dinheiro. Pai, não sei o quê. Ô papai, eu tô com um problema. Percebe a diferença? Então, papai é muito mais íntimo. Papai é muito mais nesse sentido de amor. Eu sei que eu posso confiar no meu pai. Eu sei que eu posso me abrir com meu pai. Eu sei que eu posso buscar no meu pai o apoio que eu preciso para dar passos. E é por isso que a importância do papai da terra, porque ele forma nos filhos pequenos esta consciência. Veja, eu estou contigo, vamos dar passos, vamos para frente. Ah, teve problema na escola, não quero ir mais. Vai sim. Ah, a mãe fala, não, deixa ele ficar, não vai para a escola sim, vamos enfrentar esse problema, papai está perto de você. Ah, mas você não está lá na escola, mas eu vou te levar e vou te buscar. Se precisar, eu converso com o professor, converso com o diretor, seja com quem for. Então, a criança, ela percebe que ela não está sozinha, ou sozinha. O papai está junto. Veja, então, essa pessoa consegue dar o passo, essa criança consegue voltar para a escola, porque ela sabe que o papai vai ser proteção para ela, porque ela se sente desprotegida na escola. E quando ela vê o pai tomar uma iniciativa e chegar lá e falar, por que está acontecendo isso? Por que meu filho está se sentindo assim, tão abatido na escola? Veja, então o papai está sendo fortaleza para o filho ou para a filha que ainda não desenvolveu essa capacidade humana.
Percebe? Mas mesmo essa capacidade humana desenvolvida, ela precisa ter um apoio aonde realmente encontre apoio. O papai vai morrer e vai embora. E esse filho e essa filha vão se sentir sozinhos. E aí? Acabou o apoio? Não. O grande apoio que todo ser humano tem que ter é Deus Pai. Então, quando eu me sinto filho de Deus Pai, eu me sinto apoiado. Eu sei que se eu tiver um problema, Deus Pai vai me ajudar. Eu sei que Deus Pai vai derramar sua sabedoria. Eu sei que Deus Pai vai derramar sua fortaleza pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que Deus Pai vai derramar ciência. Ele vai conversar comigo. Eu vou entender o que ele fala. Por isso a importância do dom da ciência. Você está diante de uma tristeza, de uma dor, está buscando uma voz, um caminho, um conselho, ao dom do conselho. Aí você vai ler a palavra de Deus, você vai entender a palavra de Deus. É o dom da ciência que faz você entender a palavra de Deus, mas no fundo quem está falando através da palavra de Deus é o próprio Deus e você está entendendo esse próprio Deus. Então Deus está te abraçando nesse instante. Quando você descobre na palavra de Deus o discernimento de um problema, é Deus te dando um conselho. É o que o papai faz, gente, só que de uma forma muito mais perfeita. Então, é importante que a gente abra o nosso coração para essa ação do Espírito Santo. A aula de ontem não foi suficiente só para a gente entender, porque a gente precisa viver isso na prática. Veja, quantos de nós realmente estamos paralisados nessa vida? O jovem sente no coração dele o chamado do sacerdócio. E não vai porque tem medo. O jovem sente no coração, ou a jovem sente no coração, o chamado para mudar de emprego, para fazer uma outra faculdade, para fazer um mestrado, e não vai porque tem medo. Quantos jovens sentem no coração o chamado de ter um negócio, de ter uma empresa? E a gente olha para essa tempestade de mundo que está ao nosso redor, a gente fica paralisado, porque é uma quantidade de impostos sobre-humanos que recaem sobre todos nós. É uma quantidade de taxas, é uma quantidade de injustiças que impedem você de abrir um trabalho, abrir uma frente de trabalho, uma empresa, um consultório, um escritório, uma venda, seja lá o que for. Você vai alugar uma casa para montar alguma coisa, você não consegue pagar o aluguel. Um fenômeno que nós estamos vivendo hoje, e eu não sei se você percebe isso na sua cidade, perceba quantas lojas físicas estão sendo fechadas. Perceba. Vai andando nos centros das cidades, aquelas lojas que tem nas casas, né, que formam o centro comercial, um monte dessas lojas estão fechadas pelo Brasil inteiro. Porque o aluguel ficou caro. Mas não é porque só o aluguel ficou caro, porque a pessoa que tem que empreender tem tanta dificuldade de empreender, tem tantas coisas que vão contra o sentido natural do ser humano de empreender, tantas leis, tantas coisas absurdas, tantas injustiças contra um empreendedor. Ninguém fala sobre isso. Fala sobre as injustiças em relação aos trabalhadores? Tem, claro que tem. E as injustiças em relação aos empreendedores? Aqueles que têm coragem de alugar um espaço, montar alguma coisa e contratar pessoas para trabalhar. Ninguém fala disso. Isso é um absurdo, porque se não houver quem crie empregos, como é que nós vamos ter empregos para ganhar dinheiro e sobreviver, gente? Então você vê um monte de lojas fechadas, não é só por causa do aluguel, é porque a quantidade de impostos que tem que ser pagos são absurdos e cada vez crescendo mais. Sabe, isso é um absurdo, gente. Nós precisamos acordar dessas realidades. Quem faz a gente acordar dessas realidades? O Espírito Santo. Por isso que as pessoas que dominam os governos não querem que você se torne católico. Querem que você continue distante, porque você só vai olhar para o problema. Você não vai conseguir enxergar através do problema uma solução, como nos permite o dom da ciência. O dom da ciência nos permite olhar através de um problema e ver a ação de Deus aqui acontecendo. Percebe? Então, até para eu poder
abrir uma empresa, eu preciso muito da ação de Deus na minha vida, porque sem o apoio de Deus, sem o apoio, nós não vamos encontrar apoio no governo, não vamos encontrar apoio em lugar nenhum. Essa é a verdade. Não adianta fingir que não está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Então, mais do que nunca, eu preciso dessa ação do Espírito Santo na minha vida. Porque aí eu vou precisar discernir se realmente eu vou dar conta de montar uma empresa. Eu não monto a empresa porque está tudo parado, ninguém está comprando, o Brasil está realmente lá embaixo, assim como muitos países do mundo estão lá embaixo. O comércio está passando por uma situação muito séria no mundo inteiro, porque mudou a forma de fazer comércio. Não se aluga mais um espaço, vende-se pela internet. Então, veja, então aqui nós estamos diante de outras situações. Tá, e como que nós vamos fazer para dar emprego para os outros? Porque o empreendedor, ele não está só, o verdadeiro empreendedor, ele não está só preocupado em ganhar o seu dinheiro. O verdadeiro e bom empreendedor, movido pelo Espírito Santo, está preocupado também em dar emprego para os outros. Então, como é que eu vou... Isso é sabedoria de Deus. Quando você deixa Deus tomar conta do seu dinheiro, quando você deixa Deus fazer com que você use o seu dinheiro de acordo com a vontade dele, esse dinheiro é bendito e gera frutos para você e para os outros. É Deus quem tem que gerir o seu dinheiro. Percebe? Mas como é que vai fazer? Vou abrir um espaço para montar uma loja. Só que a pessoa está comprando através da internet. E na internet, você não paga aluguel, você não paga um monte de coisa. Então, o preço pela internet é mais barato. E aí? Como é que faz para dar emprego para aquela pessoa que está no balcão vendendo? Então, é muito mais sério do que a gente imagina. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente percebe que os problemas são muito mais sérios. São problemas que vão desde instituições que estão corrompidas, tanto nos 3 níveis de poder dos países, eu não estou falando só do Brasil, estou falando de um modo geral. Então, nós estamos diante de poderes institucionais que estão completamente corrompidos. E aí? Como é que fica? Como é que fica se eu sinto no meu coração que eu tenho um chamado de ter uma empresa? E aí? E não é só para eu ganhar dinheiro, é para que aquelas pessoas possam trabalhar na empresa, que elas também possam ganhar dinheiro e agir como Deus quer que eu haja. Só que o governo impede que isso aconteça pela quantidade exorbitante de regras e de impostos que vão mudando e crescendo a cada dia. Como é que faz? Você percebe onde eu vou encontrar apoio para afrontar todo um sistema que vai contra o empreendedor, por exemplo? E ninguém fala sobre isso. Como se o empreendedor sempre fosse um mau caráter, um cara ruim, um cara que não... Como é que você vai afrontar e provar que não é nada disso? Só pelo poder de Deus. Então está na hora de nós termos a capacidade de abrir perspectivas por todos os lados. E quem faz com que a gente enxergue as perspectivas? A ação do Espírito Santo. E o primeiro ponto dessa ação do Espírito Santo é me fazer sentir filho de Deus, de verdade. Mas não sou tolo, eu sei fazer conta. Percebe? Quem vai discernir? O Espírito Santo. Então, essa tem que ser começam a ser as grandes transformações que o Espírito Santo vai trazendo para a gente hoje. Então, como é que eu vou tomar essas decisões se eu não me sinto filho de Deus? Como é que um jovem vai ser padre se ele ouve um monte de padre ensinar um monte de coisa errada? Se ele ouve um monte de leigo falando um monte de bobagem? Como é que este jovem vai ter coragem de ser sacerdote nesses tempos tão difíceis que a gente vive, se não pelo poder do Espírito Santo? Porque o poder do Espírito Santo consegue mostrar para a gente, através do dom da ciência, a mão de Deus nas situações difíceis. Porque sem a ação do Espírito Santo, a gente só enxerga as situações difíceis.
mas não enxerga a mão de Deus nas situações difíceis, que permitem superar as situações difíceis. E aí permite com que a gente decida. Eu fico encantado com a história do Padre Jonas, toda hora eu falo dessa história. Eu não faço parte da Canção Nova e nem ajo mais, nem tenho mais contato com a Renovação Carismática Católica. Mas eu fico maravilhado com a história do Padre Jonas. Um sacerdote salesiano estabelecido. Era um sacerdote salesiano estabelecido nos salesianos. Tinha onde trabalhar, tinha onde ensinar, tinha onde celebrar, estava tudo certo. Aí ele sente no coração, contra tudo e contra todos, que ele tinha que montar uma comunidade. Ele foi chamado por Deus a montar uma comunidade. Veja, se esse homem não tivesse a certeza de que, em primeiro lugar, ele é filho de Deus e de que Deus é pai dele, ele nunca daria esse passo. Nunca. Abandonar tudo. Ele continuou sendo sacerdote, mas saiu dos salesianos. Mas depois ele retoma aos salesianos junto com a própria Canção Nova. Mas ele nunca deixou de ser sacerdote. Então ele foi ser sacerdote para montar uma comunidade que não dependeria mais dos salesianos. Os salesianos não iriam sustentar essa comunidade. Eles teriam que buscar o sustento dessa comunidade de sacerdote e leigos e leigas sem a força da ordem dos salesianos. Se este sacerdote não tivesse a ciência, o conhecimento, o entendimento de que ele é filho de Deus e de que Deus é pai dele, ele nunca daria, tenho certeza que ele nunca daria esse passo. A primeira coisa que fez o Padre Jonas dar esse passo e montar essa potência que hoje é a Canção Nova. Porque quando ele montou a Canção Nova, não tinha nada. Nada. Eu, quando estava nos meus comecinhos de retorno para a igreja, na Renovação Carismática, inclusive, eu ia para a Canção Nova, era barro, tudo barro. Tudo barro. Então, hoje você vai para... Faz tempo que eu não vou à Canção Nova. Hoje você vai na Canção Nova, você vê que aquilo virou uma cidade. Por quê? Porque movido pela vontade de Deus. E quem moveu-se pela vontade de Deus, moveu-se primeiro porque sabe que é filho de Deus. E quem te garante que você é filho de Deus é a ação do Espírito Santo. Não é humano. É sobrenatural. É uma descoberta sobrenatural. É uma ação sobrenatural em minha vida. Sou filho de Deus. E Deus me ama. E eu sou amado por Deus. E eu amo a Deus. Então eu posso contar com Deus. Veja como é importante isso. Como é importante isso. Porque senão eu só vejo as coisas que estão erradas. Eu não vejo, através das coisas erradas, a capacidade que Deus tem de agir. Porque só Deus pode pegar algo que está errado e transformar em algo bom. Se eu não tiver a consciência correta dessa ação de Deus, que só Deus é capaz de pegar algo que está errado, tirar desse errado algo bom, eu não dou passos na vida. Porque o mundo está tão feio, as coisas estão tão feias. Nós estamos vivendo num tempo tão distante de Deus, num tempo onde a sociedade se tornou completamente ateia e materialista, e por causa disso, violenta, egoísta, injusta. Não é nem violenta, é violentíssima. Eu não sei na sua cidade, aqui você vê violência para tudo quanto que é lado. Você tem até medo de sair de casa. Porque você vê coisas que você fala, não é possível que eu estou vendo uma situação dessa. Não é possível que eu saio de um metrô e vejo um monte de molequinho se estapeando com pau e pancada porque eles querem ficar na porta do metrô pegando dinheiro. Sabe, e aí você vai para tudo quanto que é lugar, você vê um monte de coisas feias, se você ficar olhando só para as coisas feias que estão acontecendo, você está paralisado, porque não tem mais como fazer. Humanamente, o que você vai fazer?
Como é que nós vamos resolver essa situação brutal em que o mundo se colocou ao negar-se obedecer a Deus? Nós estamos colhendo, essa geração atual está acolhendo as consequências de erros profundos de outras gerações, que se afastaram cada vez mais de Deus. Nós vivemos hoje uma geração de pessoas que nem sequer sabem que existe Deus. Então o mundo só pode estar nessa situação. Agora, se eu for ficar olhando para o mundo, para as feiuras que estão acontecendo, eu não vou sair de casa. Eu preciso ter no meu coração a certeza de que Deus é meu Pai, que Deus cuida de mim, para eu dar passos naturais na minha vida. Eu faço conta aqui, ó. A gente tem que pagar a escola das crianças. Até hoje eu não tenho meu plano de saúde. Veja, então você vai começando você vai cortando. A gente não pode ter uma vida só de cortar o tempo inteiro. Até hoje o meu carro é o mesmo carro que quando nasceram os meus gêmeos. Os meus gêmeos já têm 17 anos de idade. E aí? Até hoje o meu carro é o mesmo carro que eu comprei na época que eles nasceram, porque eu precisava de um carro maior para caber nós 5. Até hoje é o mesmo carro. E até hoje eu não tive condição financeira de dar passos para poder trocar de carro, para um carro um pouco menos velho. Da onde que vem? Não tem de onde tirar. Então, por que eu não me revolto? Por que eu não me rebelo? Porque eu me coloco na condição de... Se Deus não abriu essa porta, é porque Ele não precisa abrir essa porta. Então eu preciso me conformar com isso de acordo com a bondade de Deus. Ver nisso a bondade de Deus. Então esse carro velho que eu tenho, não dá problema, ele me leva para cima e para baixo, eu não preciso de outro carro. Então eu preciso, o que eu tenho de dinheiro junto com a minha esposa, precisa ser usado de outra forma. Percebe? Até no negativo, humanamente falando, você percebe o amor de Deus. Mas quem te garante isso é o quê? Essa capacidade sobrenatural que Deus derrama sobre nós. Então, isso é importante demais. Então, é importante a gente ver na vida da gente, tanto no positivo, nas coisas positivas que acontecem, e nas coisas que são aparentemente negativas, a ação bondosa de Deus em nosso favor. É o discernimento dos espíritos. É o dom da ciência. Eu estou vendo a mão de Deus aqui, aonde ninguém está vendo a mão de Deus. As pessoas chegam para mim e falam, até hoje está com esse carro? Uns me chamam de Antônio Paulo, outros me chamam de Paulinho, outros me chamam... Esse carro dá uma vergonha de velho. Mas é o que eu tenho. Ele não me dá problemas, ele é seguro, ele gasta um pouco, mas ele é forte. Ele me leva para cima e para baixo, me faz fazer supermercado, me faz viajar com os meus filhos. Eu levo a família para cima e para baixo todo dia, para todo quanto é lugar. Ele que serve. Não acabou, ele funciona. É seguro. Entende? Então, e eu não posso trocar, por que eu vou trocar? Eu não preciso de status. Eu não preciso mostrar para os outros. Eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. Carro não foi feito para a gente mostrar para os outros que alcançamos sucesso. O que é o sucesso? Veja, então, aí você vai percebendo a ação de Deus também quando aparentemente é negativa. Então, eu não sinto angústia no meu coração. Você percebe quando tem que mudar alguma coisa e realmente trocar alguma coisa, quando o problema é sério, e quando você começa a ficar angustiado. Eu preciso mudar isso aqui precisa ser mudado. Isso é sinal de ação de Deus. Até na angústia, quando você tem essa angústia santa, não, tá aqui, não está certo, eu preciso mudar isso aqui. É Deus agindo. E quando eu percebo isso, Deus vai abrir caminhos para mim. Só que eu preciso dar passos. Você compreende? Eu preciso dar passos para que Deus possa agir. É assim que funciona a religião. É assim que funciona a nossa relação com Deus. Primeiro eu preciso dar passos. Passos movidos pelo discernimento e pelo dom de Deus. Mas o passo quem tem que dar sou eu. Na fé. A partir do momento que eu dei o passo, Deus vai abrindo as portas.
Enquanto eu não der passos, Deus não abre as portas. Por quê? Porque exige da gente a fé, a virtude da fé. Confiar nele. Veja, Deus é meu Pai. Então eu posso dar esse passo. Eu estou sentindo que eu posso dar esse passo. Eu analisei, eu raciocinei, eu pedi conselhos para pessoas adequadas, eu rezei em cima disso, eu jejuei em cima disso. Eu continuo com essa angústia, eu preciso fazer, então eu vou fazer, vou dar o primeiro passo. E aí Deus vai abrindo as portas. É a mesma coisa que aconteceu quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelo exército do faraó. Eles saíram, o faraó permitiu que eles fossem embora, depois o faraó se arrependeu e o faraó foi atrás do povo de Israel. Porque o faraó sabia que a riqueza, grande parte da riqueza que vinha para o Egito, que vinha do Egito, pelo trabalho de outras pessoas, era do povo de Israel. Então, o faraó escravizava o povo de Israel. E o povo de Israel não foi feito para ser escravo. Mas o povo de Israel dava um lucro tremendo para o faraó. Então, chegou um ponto que o faraó realmente, por causa daquelas situações todas que eles tiveram que viver, o faraó abriu mão do povo de Israel e logo em seguida se arrependeu e mandou o exército ir atrás do povo de Israel que estava indo para a terra prometida, sendo guiado por Moisés. Lá pelas tantas, o exército do faraó estava chegando, só que Deus estava protegendo o povo, né? A nuvem e o fogo. 2 sinais do Espírito Santo, por sinal. Durante a noite, era um fogo que ardia, que iluminava o acampamento do povo judeu. Este fogo é a presença do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo, o fogo. E durante o dia, a nuvem ia, o fogo ficava atrás à noite, e durante o dia, a nuvem ia à frente do povo que caminhava. A nuvem também é símbolo do Espírito Santo. Bonito, né? Como a Bíblia é importante, como o conhecimento das coisas de Deus é importante. Então, este povo teve uma relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mesmo que eles não soubessem quem era o Filho. Então, o nível de proteção vinha do Espírito Santo. À noite, era uma chama que iluminava o acampamento. É a ação do Espírito Santo protegendo aquele povo da ação terrível do faraó, que queria matar aquele povo. E durante o dia, aquele povo caminhava em direção à terra prometida, guiado por uma nuvem. A nuvem é a presença do Espírito Santo. Quando você vê a nuvem, é a presença do Espírito Santo. São símbolos do Espírito Santo. Aí chegou uma hora que Moisés e o povo de Israel se viu de frente com o mar. E o exército do faraó chegando. Eles iam ser dizimados. E aí o faraó, o Moisés pega o seu cajado, que é símbolo do poder de Deus, e bate na água. Pá! E o mar se abriu. Se Moisés não tivesse batido na água e pisado na água, o mar não se abriria. E eles seriam mortos pelo exército do faraó. Percebe? Então tem certas situações que nós precisamos sempre dar os primeiros passos. Veja, imagine o desespero daquele povo que estava junto com Moisés, sabendo que o exército do faraó estava chegando. E eles pararam o caminho deles. Quer dizer, a nuvem parou, porque a nuvem parou diante do mar. Só que o mar impedia que eles continuassem andando, e eles seriam alcançados pelo exército do faraó. O que impedia o exército do faraó alcançar o povo de Israel era a ação do Espírito Santo em favor do povo de Israel. Mas chegou, de repente, diante de um obstáculo físico, que era o mar. Eles não tinham como passar. Estavam perdidos. Só que nunca se está perdido quando você tem o Espírito Santo agindo. E quando você se permite ser dirigido pelo Espírito Santo, quando você permite que o Espírito Santo tome conta da sua vida, quando você permite que o Espírito Santo tome conta dos seus atos, das suas decisões, do seu entendimento dos problemas. Então Moisés, movido por Deus, entendeu que aquele problema insolúvel tinha solução no milagre. E Deus realizou um milagre para resolver um problema insolúvel em favor do povo de Israel.
Quem que deu essa garantia para Moisés, se não a ação do Espírito Santo? Quem fez Moisés enfiar o cajado na água e dar o primeiro passo em direção ao mar, que estava fechado, foi o Espírito Santo. Se Moisés não tivesse dado este passo, o mar não se abriria. Quantas e quantas vezes nós ficamos paralisadinhos, porque o mar está na frente da gente, e a gente tem que dar passos. E quem vai me dar forças para dar passos? O Espírito Santo. Faz sentido, gente? Acho que faz sentido. Né? Segundo ponto, vamos continuar aqui no nosso segundo bloco. O segundo ponto que nós vimos ontem, que precisa aprofundar um pouco mais também, é sobre a certeza que o Espírito Santo nos dá, de, além de sermos filhos de Deus, irmãos de Cristo, e que Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Veja, aqui é uma coisa bem importante, porque Cristo é quem nos salva. Nós só temos a única opção que a humanidade tem para ser salva depois do pecado original e de todos os pecados que a humanidade comete é por Cristo. E isso foi uma coisa que a humanidade, esse conceito a humanidade perdeu. Este foi um dos conceitos mais graves que a humanidade perdeu. Por isso que a igreja precisa agir no mundo, para trazer a humanidade de volta para essa consciência. Nós não temos outro caminho de salvação, e nós aqui não é só a Igreja Católica, é qualquer ser humano da face da terra. Mesmo aqueles que se recusam a achar que Jesus é Salvador, a achar que Jesus é Deus. Para esses também, o único caminho de salvação é Jesus. Então, aqui você percebe uma gravidade imensa. Então eu preciso permitir que o Espírito Santo me convença disso. E ele vai me convencer disso facilmente. Basta deixar que o Espírito Santo haja. Para o Espírito Santo não é um problema convencer um ateu de que Jesus é Deus que se fez homem. Claro que não. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, como Deus, é onipotente, onisciente e onipresente. Então, como Deus, o Espírito Santo, ele tem facilidade de converter qualquer ser humano. Mas é necessário que a pessoa se abra à ação do Espírito Santo. E aqui entra a importância do papel da evangelização. Aqui entra a importância do papel de levar sementes para os corações. A semente, quando você olha para uma semente, ela é pequenininha. Geralmente, quando você pega um monte de árvores, aí as sementes são pequenas. Você não imagina que aquela sementinha tem em potencial aquela árvore frondosa que está na sua frente. Mas se você pegar aquela sementinha, plantar, cuidar daquela sementinha, aquela sementinha germinar, tiver numa terra boa, tiver nutrientes bons, tiver água, tiver ar, aquela árvore vai crescendo. Aquela mudinha vai se tornar uma muda. E depois uma árvorezinha. E depois uma árvore frondosa. Entendeu? Então, esta ação que permite, né, a semente se transformar numa árvore é um potencial que a semente tem. Então, o Espírito Santo ele tem o potencial de fazer com que a gente se abra a Cristo. Então, aquela pessoa detesta a igreja, aquela pessoa detesta os padres, aquela pessoa detesta o Papa, aquela pessoa odeia o catolicismo. Tem religiões que odeiam o catolicismo. Tem religiões que, e eu não vou falar o nome dessas religiões, vocês vão ao Google, depois vocês procurem, estão matando católicos. Nunca, mas nunca, nesses 2000 e tantos anos de Igreja Católica, se mataram tantos católicos como estão sendo mortos nesses últimos 2 séculos, século XX e século XXI. Nós temos 2000 anos de Igreja Católica, mais de 2000 anos de Igreja Católica. Os primeiros 300 anos da Igreja Católica foram tempos de martírio. A Igreja mártir, a Igreja que foi atacada e odiada de morte pelos romanos e pelos judeus. É verdade, não vamos estudar isso na história da Igreja. Mas nem nesses 300 anos de perseguição cruenta à Igreja Católica, os primeiros 300 anos,
se mataram tantas pessoas como estão matando hoje católicos. Você sabia disso? Você vai para certas regiões aí do mundo, basta você colocar lá no Google, cristãos mortos, cristãos que estão sendo mortos. Põe no Google e veja a quantidade de cristãos que estão sendo mortos. Como é que vai vencer esses homens e mulheres que matam os católicos? Percebe? Então, veja, a ação do Espírito Santo é tão poderosa que pode, inclusive, converter essas pessoas. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo, que aí fica claro para as pessoas entenderem. Roma, o Império Romano. Quando o Império Romano caiu aqui no Ocidente, quem invadiu o Império Romano foram os bárbaros. Em inglês, the barbarian. Os bárbaros invadiram o Império Romano. E como o nome diz, bárbaros. Eles não eram bonzinhos. Eles, durante muito tempo, guerrearam como nações contra Roma. Povos de outras nações guerreavam contra Roma. E esses povos sempre eram vencidos. Então, a raiva que eles tinham de Roma era imensa. E quando eles invadem Roma, quando eles vencem Roma, Roma já se tornou cristã. Percebe? Não é porque Roma se tornou cristã que os bárbaros invadiram. Não. Roma quebrou por dentro. Roma se corrompeu por dentro. E foi graças ao cristianismo que Roma não implodiu totalmente. Porque todo o império humano, quando ele cai na corrupção, ele se desfaz. Então, quem ainda mantinha Roma, de certa forma, funcionando, perante a destruição que a corrupção trouxe para Roma, foi o catolicismo. Mas católico não estava lá para lutar, para guerrear, para coisa nenhuma. Então, o que acontece? Os povos que eram vencidos por Roma perceberam que Roma não tinha mais força. E invadiram Roma e destruíram Roma. Mas destruíram. E só não destruíram os padres, os bispos, porque eles se refugiaram nos mosteiros. Então, toda a cultura cristã até então, e todos os conceitos positivos que Roma trouxe, ficaram guardados nos mosteiros. Guardados nos mosteiros. E aos poucos, aqueles monges foram agindo nesses bárbaros. Foram conquistando o coração desses bárbaros. Milhares de monges foram mortos, gente. Milhares foram dizimados pelos bárbaros. Mas os monges não ofereciam ódio como resposta. Eles guardaram toda a riqueza intelectual, toda a riqueza de conhecimento do cristianismo e do que Roma tinha conquistado no sentido de cultura nos mosteiros e começaram a evangelizar esses bárbaros. Um dos que perceberam realmente essa necessidade e não se desesperou foi Santo Agostinho. Porque o povo daquela época ficou completamente desesperado. Eles falavam, essa gente vai nos matar. E foram para matar mesmo. Mas Santo Agostinho percebeu que aquele processo terrível que naquela época estava sendo vivida, aquela destruição que os bárbaros estavam causando em Roma, aquele morticínio, poderia ser um processo novo de ação de salvação de Cristo em favor daquela humanidade. Só Agostinho praticamente enxergou isso, porque ele estava movido pela ação do Espírito Santo. Enquanto os outros estavam desesperados frente à barbárie que os bárbaros estavam causando, Agostinho, movido pelo Espírito Santo, enxergou além, o dom da ciência. Porque Agostinho, agora sim, se sentia filho de Deus e sabia que Jesus é o Senhor. Certeza que o Espírito Santo dá e que nada é mais forte do que Cristo. Nem os piores poderes da humanidade juntos podem se aproximar do poder de Cristo. Certeza que o Espírito Santo deu para Santo Agostinho.
E aí eles começaram um processo de resguardar a cristandade nos conventos, nos mosteiros, e evangelizar os bárbaros. Da onde eles tiraram a coragem para evangelizar os bárbaros? Eles seriam mortos, na certeza de que Jesus é o Senhor. Senhor da vida deles, Senhor da vida dos bárbaros, Senhor do mundo. Não é a violência que é o Senhor do mundo. Então, os monges, os beneditinos, eles conseguiram evangelizar os bárbaros porque eles tinham plena consciência de serem filhos de Deus, que os bárbaros também poderiam ser filhos de Deus e que Jesus Cristo é o Senhor. Não é o medo que é o Senhor, não é a violência que é o Senhor, e eles estavam sob um medo e uma violência tremendas, tremendos. Tremendo de medo e tremendo diante da realidade que eles estavam vivendo, uma realidade de destruição absoluta. Mas na certeza de que somos filhos de Deus. Uma hora isso vai parar. Nós precisamos deixar que Jesus convença esses corações bárbaros, esses corações que estão movidos de ódio, esses corações que estão movidos pelas injustiças que a própria Roma causou. Esses corações que estão movidos de tristeza, de raiva, de revolta. Só Cristo pode cuidar disso. Por isso que, movidos por Cristo, com a sabedoria de Deus, eles souberam agir. Apesar do medo, apesar do terror, apesar da violência em que eles estavam todos submetidos. Mas a violência não pode ter a última palavra. E eles enxergaram, esses monges, enxergaram através da violência o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Gente. Então, hoje nós vivemos um tempo também muito difícil. Hoje nós vivemos um tempo também muito complicado. Então eu não posso ficar preso só diante do tempo complicado que eu vivo. Eu preciso me basear na verdade. O tempo está complicado? Sim. As situações do mundo são gravíssimas? São. Mas lembre-se, sou filho de Deus. A palavra de Deus me garante, Jesus me garante que eu sou filho de Deus. Porque em Cristo, no meu batismo, eu fui enxertado em Cristo. E o único filho de Deus verdadeiro é Cristo. Então, em Cristo, eu sou filho de Deus. Isso precisa ser uma certeza na minha vida. E quem me dá essa certeza? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo me dá essa certeza? O tempo inteiro. Não importa o que está acontecendo aí fora. Se aí fora está tudo bem ou se está tudo mal, eu continuo tendo a ação do Espírito Santo me garantindo que, apesar de todo o mal, eu continuo filho de Deus. Veja, isso é uma necessidade urgente. Permitir a ação do Espírito Santo dentro de mim, que me garante que eu sou filho de Deus. E que me garante que Jesus é o Senhor. Não a injustiça, não as corrupções, não as ideologias, não a violência, mas Jesus é o Senhor. Ele manda em tudo. Vamos lembrar? Jesus estava com os apóstolos, com os discípulos do barco. Jesus estava com os discípulos no barco. E Jesus estava dormindo, porque Jesus estava cansado. Jesus cansava, gente. É homem, Jesus se fez homem. Só não tinha pecado, mas Jesus cansava. Jesus passava o dia pregando, ensinando, curando, fazendo milagres, indo de cidade em cidade. Você acha que isso não cansa? Cansa pra caramba. Então chegou no final do dia, Jesus estava exausto, porque ele se doava totalmente. Por isso que Jesus estava dormindo no barco. Não é que Jesus estava preguiçoso. Jesus, ele se doava totalmente ao Pai e à humanidade. Então ele pregava com toda a força que ele podia ter, com todo o amor que ele tinha, com toda a capacidade que ele tinha como homem e como inspirado pelo Espírito Santo. Ele curava do mesmo jeito, ele fazia milagres do mesmo jeito, ele se debruçava sobre as pessoas. Jesus se dava totalmente. A certeza de que Jesus se dava totalmente é na cruz
que no último instante o soldado furou o coração de Cristo e saiu o que restava, sangue e água. Então Jesus se entregou totalmente para a humanidade. Então Jesus, naquele instante, estava exaurido de cansaço. Estava dormindo na barca, junto com os discípulos. Eles estavam indo para outro lugar para Jesus poder continuar agindo. E o mar se encapelou e a ventania tomou conta e aquele barco iria afundar. Eu não sei se você já esteve perto de tempestades no mar. Eu já tive. E aí você percebe o que é uma tempestade no mar. As pessoas falam, mas eles ficaram com medo. Enfrenta uma tempestade no mar para ver se você também não fica com medo. E aqueles homens, eles estavam não num navio, eles estavam numa barquinha. Aquilo é uma casca de nós perto da tempestade que estava começando. Um navio, hoje, aqueles super transatlânticos, quando tem que enfrentar uma tempestade e as pessoas já ficam ressabiadas, quantos navios já afundaram? Imagine uma barquinha daquela, uma casquinha de nós daquela no oceano. Então os discípulos acordaram Cristo e falaram, acorda, Senhor, acorda, porque nós vamos morrer, o Senhor não se importa. Aí Cristo mandou calar os ventos e mandou calar o mar. Quem é esse que tem poder de calar os ventos e de calar o mar e de acalmar o mar? Só Deus tem esse poder. Mais ninguém, porque Deus é o criador de tudo e Ele controla tudo como Ele quer, da forma como Ele quer. Então Jesus aqui está revelando a sua divindade numa situação extrema. Quem é capaz de calar os ventos, gente? Nem toda a tecnologia do mundo vai ser capaz de calar o vento de uma tempestade. E Jesus ordenou para o vento, cala-te, e o vento calou. E aí? Então veja, entender o senhorio de Jesus é entender que Jesus é o Senhor. E Ele tem poder para isso. Como é que eu posso afrontar este mundo hoje se eu não tenho a consciência de que Jesus é todo-poderoso e Jesus é realmente o Senhor deste mundo e o Senhor da minha vida? Eu vou olhar para as tempestades e vou afundar com as tempestades, porque eu não estou agindo como servo de Cristo. O servo de Cristo confia que Cristo é capaz de mandar calar o vento. Sabe, o servo de Cristo confia que este Cristo é capaz de vencer todos os poderosos desse mundo. Cristo vence. O que são os mártires? São aqueles que confiaram de tal forma no poder e no amor de Deus que entregaram a sua vida e ofertaram a sua vida, morreram por este Cristo, para que as novas gerações pudessem viver neste Cristo. Eles entregaram a sua vida em favor de Cristo e das novas gerações, porque o sangue dos mártires rega a terra onde brotam outros católicos. Então eles se ofereceram por amor a Deus, se ofereceram por amor a Cristo, na certeza de que, mesmo mortos, Cristo iria vencer os inimigos daqueles que estavam matando. Deu para entender? Então, o senhorio de Jesus, ele é essencialíssimo na vida da gente. Se fica só na aula de ontem, acho que foi uma aula bonita, foi legal, foi bacana, mas nós precisamos dar esses passos. Nós precisamos ser esses homens e mulheres que têm certeza absoluta, de que somos filhos e filhas de Deus, e de que Jesus é o Senhor e Salvador, o Senhor das nossas vidas, o Senhor do mundo, o Senhor da história. Mais do que nunca nós precisamos disso, mais do que nunca. E como é importante, como a gente vai descobrindo o quanto isso é legal e o quanto isso é bacana. Veja, a igreja, ela é sustentada pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja nunca falha, como instituição santa. Nós falhamos,
porque nós nos afastamos dessa realidade de Deus por causa dos nossos pecados. Nós vamos esquecendo que somos filhos de Deus e passamos a agir como filhos desse mundo. Nós esquecemos que somos pertença a Cristo e passamos a achar que somos pertença às nossas paixões. Por isso que a gente falha. Mas a igreja como instituição, e amanhã nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo na igreja, a igreja ela é sustentada pelo Espírito Santo. E a igreja como instituição por Cristo, Cristo instituiu, Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amanhã nós vamos mergulhar nisso aqui. Mas hoje nós estamos mergulhando nesse conceito básico da ação inicial que o Espírito Santo realiza em mim, para que a salvação de Cristo tenha espaço na minha vida. Então isso é muito, muito, muito importante. Agora, antes de nós entrarmos na história da igreja, nessa parte da ação do Espírito Santo na igreja, amanhã também eu quero ver se eu consigo falar um pouquinho sobre uma outra ação do Espírito Santo que complementa essas duas ações que nós estudamos. Que é o quê? Essas duas ações que nós estudamos foram quais? Saber que somos filhos de Deus e que Jesus é o meu Senhor. Ponto. Isso é o Espírito Santo que me convence. Agora, uma outra ação importante que o Espírito Santo faz, ajudando Jesus no seu trabalho de salvação nas nossas vidas, é da conscientização da gravidade do pecado, da feiura do pecado. Quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, porque nós já estudamos um dom que nos capacita de ver a feiura do pecado. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nisso, porque não é só perceber a feiura do pecado. É escolher não cair no pecado. É escolher sair do pecado. Então, é importante a gente perceber esta ação específica que ajuda a ação santificadora do Espírito Santo, a ação salvadora de Jesus. Tá bom? Então é isso. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus a possibilidade de enxergar todas essas realidades novas, que a gente possa viver de uma forma completamente diferente, que eu possa oferecer a minha vida a Cristo, a ponto até de chegar, se for necessário, ao martírio, para que Cristo seja conhecido, amado e obedecido, porque Ele é o Senhor. E a partir do momento em que eu vivo como Cristo sendo o meu Senhor, eu abro mão do senhorio que eu acho que eu tenho na minha vida. As decisões que eu tomo erradas, muitas vezes são decisões baseadas nas paixões, nos medos e nos traumas. Mas o que tem que balizar as minhas decisões é o senhorio de Jesus Cristo. Então eu peço ao Pai, em nome de Jesus, e reconheço publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E peço que você repita comigo: eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Para que a glória do Pai se estabeleça na minha vida, na vida da minha família e na vida desse mundo. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.